Sejam muito bem-vindos hoje ao Traz o Brilho Podcast. Eu sou Ellen Fernandes e estou começando mais um episódio sobre um assunto muito relevante para todos nós. Vocês sabiam que, de acordo com os dados de 2019 da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, a infertilidade conjugal afeta de 10 a 15% dos casais em idade reprodutiva no mundo? E que no Brasil, 8 milhões de pessoas podem ser inférteis? As causas desta infertilidade são muitas e podem ser femininas ou masculinas, ou de ambos. Então, hoje, nós vamos falar sobre infertilidade. Eu trouxe a nossa convidada especial, que é a doutora Thaís Rotini. Ela tem 39 anos, nascida em Goiânia, mas mora em São Paulo há quase 20 anos, desde que começou a sua faculdade. Ela é ginecologista e especialista em reprodução humana pela USP de Ribeirão Preto, São Paulo. Atualmente, ela atende na região sul de São Paulo, em Moema, na Clínica Compácio. Trazemos hoje doutora Thaís Rotini. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Ellen, pelo convite. De fato, como você falou, é um assunto super importante e estou muito feliz que você abriu esse espaço para a gente conversar mais sobre o assunto. Eu que estou muito feliz de você trazer esse assunto, porque eu sei que isso ronda todas as casas, todos os casais, todas as famílias, todas as mulheres, Sim. Homens, né? Porque quando começa essa investigação, acho que abala todas as estruturas também. Exatamente. E que muita gente precisa ter conhecimento sobre esse assunto, Sim. sobre a infertilidade. Então, eu quero agradecer demais de você vir aqui hoje, falar, desmistificar, trazer várias soluções para a gente nesse momento, que tem muita gente querendo e precisando te ouvir. Com certeza. Vamos tá lá. Bom? Vamos lá. Vamos lá. E o que é infertilidade, Thaís? Então, a gente tem um conceito muito amplo, né, em relação à infertilidade, e algumas pessoas confundem com esterilidade, né? Então, a infertilidade, ela é uma dificuldade que a gente tem de engravidar, né? E isso é a dificuldade do casal, né? A gente nunca fala de infertilidade só para a mulher, sempre a gente tem que englobar o casal, né? Então, quando a gente tem um casal que está há mais de um ano, isso a gente considerando uma mulher com menos de 35 anos, que eles estão há mais de um ano tentando engravidar, ou seja, não tem uso de nenhum método contraceptivo, a gente já configura esse casal como um possível casal infértil, né? Eu falo possível porque às vezes ele só vai ter um pouco mais de tempo até chegar à gestação, mas já é um tempo que a gente precisa, de fato, investigar. E a idade da mulher, né, já indo um pouco além, é um fator muito importante, é o mais importante deles. Então, quando essa mulher ela tem mais de 35 e menos de 40, esse tempo encurta um pouco. Então, depois de 6 meses de tentativas, a gente já considera aí que pode ter uma provável infertilidade. E se essa mulher tem mais de 40 anos, a gente não espera que tenha aí um diagnóstico de infertilidade depois de 1 ano ou 6 meses. A gente já começa a investigar logo de cara. Nossa, então quando a mulher que tem de 35 a 40 anos tenta durante 6 meses e não consegue engravidar, já começa a investigação para saber ali aonde está esse problema. Exatamente. Quando a gente tem uma mulher com mais de 35, e hoje, né, em 2024, aí, já tem algum tempo, a maioria das mulheres elas estão engravidando mais tarde, né, por conta de mercado de trabalho, enfim, né, a gente tem várias questões. Então, depois dos 35 anos, a gente já tem um fator, que é o fator idade. Né? Então, nós hoje, eu tenho 39, você tem uma idade parecida com a minha. Tô com 42. Você tá com 42. Nós somos novas, mas a gente já tem, se a gente for tentar engravidar, nós já temos esse fator idade aí. Por conta da... É aquele famoso prazo de validade por causa da vida do óvulo. Exatamente. Nós nascemos já com todos os óvulos que a gente vai usar até o final da vida, né? Então, diferente dos homens, os homens começam a produzir espermatozoide ali
na puberdade, né? E a cada 3 meses, mais ou menos, ele está tendo uma produção nova de espermatozoides. Nós, mulheres, a gente nasce com esses óvulos e antes mesmo da gente chegar na puberdade, a gente já perdeu vários deles, né? Então, a mulher, ela libera um óvulo por mês, né? A gente vende um pool de folículos que eles vão se perdendo com o tempo. Mas, como eles estão com a gente desde o início aí, né? Desde quando a gente está na barriga da mãe, eles vão envelhecendo junto com a gente. Então, já se mostrou que depois dos 35 anos existe, de fato, uma queda de qualidade. E isso pode não só dificultar que a mulher engravide, né? Como também a gente tem uma taxa um pouco maior de perda gestacional, né? De aborto. E também de algumas síndromes, né? Por exemplo, Down. Entendi. Então, é considerada uma mulher fértil se ela ficar 12 meses grávida. Se ela perde no meio desse caminho, ela também tem que ser investigada. Se ela tiver um aborto, por exemplo. Um aborto, assim, apesar a gente sabe todo a questão que existe atrás de uma perda, né? Sim. Nunca vai ser fácil. Por mais jovem que seja a paciente ou por mais velha que ela esteja, qualquer perda tem uma questão psicológica e emocional muito importante por trás, né? Mas a gente considera normal quando pacientes de até 35 anos, principalmente, têm até 2 perdas gestacionais. Quando a gente tem uma terceira ou outra, aí a gente tem que investigar, não a questão da infertilidade, mas por que essa paciente pode estar tendo aborto de repecção. E a gente tem uma investigação que ela não é tão grande, e muitas dessas vezes a gente não encontra um porquê. Isso é bastante frustrante aí para o casal. Nossa, né? imagina. Agora, quando a paciente tem mais de 35 anos, essas perdas elas podem se tornar frequentes até por conta da própria idade. A gente, lógico, tem que investigar do mesmo jeito, mas acaba que a idade pode estar piorando esses episódios, né? Fazendo com que eles aconteçam com mais frequência. Com mais facilidade. Exato, também, né? Sim. E hoje, você, com a sua experiência de médica, né, doutora Thaís, você encontra mais homem, mais mulher? Como é que isso afeta, assim, o homem e a mulher quando procura ajuda? O que tem, assim, na sua experiência? Olha, igual eu estava falando antes, né? Quando a gente fala de infertilidade, a gente sempre fala em infertilidade do casal, né? Mas na prática não é assim. Então, a gente vê muito assim, casal que está tentando engravidar há 2, 3 anos ou mais. Muitos médicos, né, muitos colegas ainda primeiro fazem a investigação da mulher para depois investigar o homem. E aí, nesse tempo, você perdeu muito tempo de óvulo, né? A gente perdeu óvulos fazendo essa investigação separada, né? Então, de fato, assim como a gente vê na literatura, é muito divididinho. A gente vê 1/3 de causa masculina, 1/3 de causa feminina e 1/3 de ambos, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Para os casais que estão tentando engravidar, de quando forem procurar ajuda, né? De sempre ter certeza que o casal está sendo investigado ao mesmo tempo, para que a gente não entre aí numa perda de tempo, uma investigação que ao invés de ser feita em 1 mês, leva anos. Tempos. E antigamente tinha muito isso, doutora? Muito. Infelizmente, a gente tem tem uma questão assim relacionada aos homens, isso já melhorou bastante, mas muitos ainda não aceitam o fato de terem uma questão relacionada à infertilidade, né? Muitos dizem assim, não, mas eu não tenho problema nenhum, eu tenho ejaculações normais, né? O meu desejo sexual é normal, sendo que isso não tem absolutamente nada a ver com fertilidade, né? É a questão de se considerar viril, sendo que pode sim ter uma questão por trás, uma piora de produção de espermatozoides, e às vezes não tem a ver com o estilo de vida. São coisas que a gente talvez nem saiba por que aconteceram, mas ele tem que ser investigado. Perfeito. E quais os fatores que podem causar uma infertilidade, doutora Thaís? A idade da mulher sempre vai ser o mais importante, infelizmente. Nosso né? prazo de validade. Terrível, muito ruim. Né? A gente vai ficando mais velha, vai ficando melhor em
milhares de coisas, mas a biologia, infelizmente, Só piora. Só piora, exato. Mas endometriose, né, que é uma doença pélvica crônica e progressiva, que está assim, tá sendo cada vez mais incidente hoje, né? Também é um fator de infertilidade. É importante lembrar que não são todas as pacientes que têm endometriose que vão ter infertilidade, mas ele é um fator de infertilidade muito conhecido. Sim, muitas mulheres tentam engravidar e aí descobre que tem endometriose e precisa fazer um tratamento. Exato. Tem todo um processo. Tem todo um processo. E hoje a gente sabe que o diagnóstico até endometriose, ele leva anos, né? Teve o caso da Anitta, que foi super famoso, se eu não me engano, acho que demoraram 8 anos para fazer um diagnóstico de endometriose para ela. Nossa. E ela ficou esse tempo todo sofrendo de dores, etc. E aquela máxima que todo mundo escutou, sentir dor não é normal, né? Então, Com certeza. é o tipo de questão que a paciente precisa levar ao ginecologista e caso ela não seja ouvida aí de forma adequada, ela tem que procurar uma segunda, uma terceira, quarta, quinta opinião, né? Sim. Então, a endometriose é um fator importante. O fator ovulatório, né? Algumas pacientes, elas têm ovulações muito infrequentes. Então, mulheres que têm ciclos menstruais muito irregulares, elas precisam procurar um especialista também para ver o porquê disso, né? Fatores tubários também podem acontecer e esses não dão sintomas. Às vezes a gente tem uma obstrução nas trompas, então não tem o encontro dos gametas. É uma situação que a paciente não vai ter sintoma, dor, etc. A gente precisa de um exame específico. É assintomático, né? É assintomático. Tem o fator masculino, né, que tem a questão da produção de espermatozoides, que às vezes é menor. E uma coisa que a gente tá vendo muito hoje é a questão do uso de anabolizante. Isso é muito bom ser falado. Exato. Porque eu vejo que isso tem aumentado muito. Muito. Como é que está em relação à infertilidade, doutora Thaís? Tem uma relação diretíssima, né? A testosterona, isso para o homem, principalmente, né? Quando o homem faz uso de testosterona sintética, ele pode diminuir muito a produção de espermatozoide até ele ficar azospérmico, né? Esse é o conceito, é quando ele zera totalmente a produção. E quando ele para o uso dessa testosterona sintética, pode demorar até 2 anos para reverter o quadro. Às vezes, para a parceira dele, 2 anos é muito tempo. Sim. E ela pode acabar saindo de um lugar que ela não tinha problema nenhum e depois de 2 anos ela vai ter a questão idade já. Esperando ele se tratar. Esperando ele se tratar. Então, o uso de anabolizante para um casal que está investigando, todo médico precisa questionar. Está tendo uso de anabolizante? Uhum. Hoje, como a gente está tendo muita questão do culto ao corpo, né? Nós estamos muito mais cuidando do corpo, indo para academia, etc. Buscando mais saúde. Buscando mais saúde, mas às vezes tem alguns pacientes, alguns parceiros que eles usam androgênio e eles nem sabem. Às vezes está em composto que foi prescrito e o paciente não está sabendo. Então, tudo que é usado tem que ser avaliado, etc. E estilos de vida também, né? Estilos de vida não saudáveis também podem acabar piorando a questão da fertilidade, principalmente obesidade, tabagismo, né? Essas coisas também são muito importantes. Obesidade tem a ver com infertilidade também, doutora Thaís? Pode ter, porque algumas mulheres que são obesas, elas podem ter essa irregularidade de ciclo menstrual. Uhum. Então, elas podem não ovular de forma adequada, né? Agora, a paciente que tem a obesidade, às vezes ela enfrenta perda gestacional recorrente, porque isso sim tem uma relação. Ou pacientes que têm uma gestação de maior risco, principalmente por conta do risco aumentado de diabetes gestacional. Nossa, muito importante, né, Muito saber importante. disso. Então, não que uma paciente que esteja acima do peso, ela não pode engravidar, Sim. ela pode. Mas ela tem que saber de tudo isso que está envolvido, né? Porque se isso for um sonho e ela tiver um tempo para ter uma saúde adequada para engravidar, isso com certeza é o melhor cenário para ela. Sim, até para prevenir, para fazer uma antecipação. Antecipação.
E cuidar da Exato. saúde, né? Sim. E hoje, por exemplo, teve alguma diferença? Eu já tentei, né? Hoje eu tenho 42 anos, mas eu já tentei fazer congelamento de óvulos. Uhum. Lá no passado eu estava 38 anos, Uhum. né? Hoje eu tô com 42. Existe a possibilidade ainda de ser congelado, ou eu vou fazer exatamente uma pesquisa para poder ver se eu ainda posso congelar? Como é que funciona isso para uma mulher hoje de 42 anos Uhum. que não foi lá naquele auge do momento Sim. e fez o congelamento de óvulos, doutora Thaís? Como é que fica? Como é que está hoje isso? Hoje, a gente vê que, se a gente for olhar a idade ideal para congelar, né, sendo muito radical, inclusive, né, seria ali por volta dos 27 anos a gente já começar a conversar com a paciente sobre os planos de maternidade. Sim. E você sabe que as pessoas são mutáveis, né? Você já me falou sobre isso. Então, você Sim. pode, 10 anos atrás, falar, eu quero muito ser mãe. Passaram 5 anos, 10 anos, falar, eu não quero mais ser. Assim como pode acontecer o contrário, né? A paciente fala, eu não quero ser mãe de forma nenhuma. E depois passa um tempo, ela quer ser mãe. Mudou. Exatamente, mudou e muito. Sim. E hoje eu vejo com mais frequência os pacientes querendo não ser mãe, né? Mas ainda temos muitas do consultório, principalmente com mais de 40, que chegam falando, eu quero ser mãe, né? E aí tem todos os cenários possíveis. Tem paciente só querendo fazer congelamento, tem paciente já enfrentando infertilidade, tem paciente querendo fazer uma monoparentalidade, que é a produção independente, né? Então, tem N jeitos aí. Quando a paciente quer fazer um congelamento, não existe assim, você tem até tanto para fazer. E hoje eu vejo que tem um pouco de... tá um pouco massacrante conversar sobre congelamento de óvulos, né? Parece que quando você chega aos 35 e você não ticou ali, você não... Foi mãe, você não foi mãe, não casou, você não está numa posição boa no trabalho, etc. Parece que você está numa posição inválida. Inválida, exato. Você falou a palavra exata. E a questão do congelamento agora entrou. Né? Então, mesmo, doutora Thaís? Está sendo uma cobrança muito grande. Eu acho que ficou meio complicado conversar sobre esse assunto, porque tem algumas pessoas que, de fato, elas não vão querer. Sim. Então, assim, o médico, o ginecologista ou o fertileuta, né, que é o médico da reprodução, ele tem a obrigação de orientar sobre a questão da qualidade, sobre a questão da queda da qualidade, etc. Mas ele não tem que forçar nada. Isso é uma decisão da paciente, ela que vai chegar lá. E eu vejo que as pacientes, às vezes, demoram uns 2 aninhos aí para terem a consciência que elas querem até, de fato, fazerem um procedimento. Então, é um tempo longo. Sim. Então, quando, por exemplo, chega uma paciente de 40, 41, 42 anos, né, querendo fazer o congelamento, primeira coisa, ela tem que saber que a gente vai ter taxas de sucesso menores, né? Dessa forma, a gente pode avaliar qual que é a reserva ovariana, né? Isso a gente faz por ultrassom, ou tem um exame de sangue, que é o antimileriano, que a gente pode avaliar. Mas esses exames são em relação à quantidade de folículos. Ou seja, o que a gente pode tentar estimular para tentar captar esses óvulos e guardar, né? Em relação à qualidade, a gente sempre tem uma avaliação indireta pela idade. É só uma avaliação indireta. Então, a gente sabe que, com o passar da idade, a gente tem uma queda de qualidade, mas a gente vê pacientes de 40, 41, 42, 43, 45 anos sendo mães. É numa incidência menor, numa frequência menor, mas elas existem. Assim como a gente vê meninas muito jovens, de 20 e poucos anos, que não conseguem com tanta facilidade. Às vezes, elas não têm os óvulos de tanta qualidade como a gente está pensando por ela ser jovem. E às vezes uma de 44 tá ótima. Às vezes ela tá ótima e ela consegue engravidar. Vai ser super fácil? Não. Tem uma chance menor, né? Se a gente pegar 10 mulheres de 44 e 10 mulheres de 24, nesse grupo mais jovem vão ter mais pacientes engravidando, ok. Mas isso não quer dizer que uma paciente mais velha ela não possa engravidar. Mas o congelamento é isso, ele consiste disso. Primeiro, orientação. Né, do que para a gente alinhar a expectativa e a realidade dessa paciente. Segundo, a gente tem que avaliar a reserva ovariana dela, ver quantos folículos ela está tendo ali recrutados por mês, porque quando a gente faz a estimulação hormonal para o congelamento,
Algumas pessoas acham que a medicação vai aumentar o número de óvulos, e isso não acontece. Na verdade, a gente quer sair de um ciclo menstrual mensal, que a paciente geralmente ovula de um óvulo em meio de tantos folículos, para um ciclo que ela consiga ovular de pelo menos 60% daqueles folículos que estão ali, né? E, além disso, quando a gente congela óvulo, a gente sabe que existe uma perda média no descongelamento de até 40%. É mesmo? Não sabia. Ou seja, se eu vou fazer um congelamento, a gente tem umas continhas que a gente consegue fazer para ver o quanto de óvulo, a gente precisa congelar, para que no descongelamento a gente tenha uma taxa de sucesso para ter um bebezinho em casa em 9 meses adequado. Então, assim, eu já tive situações que eu atendi pacientes de 38, 39 anos que tinham uma reserva ovariana muito baixinha e a gente conversou, olha, eu não sei se compensa, porque não é um processo barato ainda. Eu acho que já melhorou muito a questão do custo, né? A gente tem laboratórios hoje que você consegue fazer um ciclo entre 10, 15 mil reais, sendo que a gente vê laboratórios que chegam aí a 20, 30 mil, talvez. Sim. Mas a gente tem uns que são mais baratos, mas ainda é um pouco elitista, né? Infelizmente. Verdade. Bastante, até se a gente for... Não é nem um pouco, é bastante, né? Pelo número de pessoas que estão aí nessa luta, nessa batalha, muita gente, a maioria, na verdade, não tem acesso. Não tem acesso. Inclusive, você estava falando dos 8 milhões de população infértil no Brasil. Sim. Só 20% desses casais vão ter acesso a tratamento de reprodução assistida. É muito muita pouco. gente. É pouco. Então, assim, é muito por desconhecimento. Segundo, por falta de orientação no consultório médico. E terceiro, também os custos, né? A parte financeira tem um impacto gigantesco para essas pessoas, né? Então, muitas não vão conseguir. Então, é isso. Então, quando a paciente chega, independente da idade dela, ela pode fazer. Mas ela precisa alinhar com o médico quais são as expectativas para ver se aquilo vai compensar ou não. Sim. Porque é um processo caro, é um processo que tem um impacto emocional grande, não só por conta do uso das medicações, mas, assim, de você estar vivendo uma coisa muito desconhecida, a gente não sabe o que vai ter ali na frente. E muita gente, pelo menos eu conheço muita gente que tentou e se frustrou demais. Fizeram muitas tentativas. Né? Como tem muitos casais, doutora Thaís, que vão à falência de milhões de tanto ficar tentando e não consegue. Sim. Então, é um processo, assim, ao meu ver, que deve desgastar muito os casais. Desgasta. E isso é uma coisa que eu sempre converso com os meus pacientes quando a gente fala sobre o assunto. Eu sempre falo, por exemplo, tá nas tentativas ainda. Cuidado para não mecanizar relações. Tipo assim, vamos ter relação esse dia porque eu estou ovulando, porque isso desconecta muito o casal. Vira um protocolo e muitos homens, principalmente, eu vejo isso com quem eu converso e já fez, se desanimam, né? Exato. Ficam desanimados. Exato. E aí você, ao invés de você aumentar essa família, você quer ter um filho para somar, você acaba se desconectando e acaba aquela família. Sim, então, infelizmente. Então, eu sempre falo, tá na época de tentativas, respeitem o tempo de vocês, tentem ter aí relações a cada 2, 3 dias, enfim, cada um tem uma rotina, mas não mecanize relações, isso é muito ruim pro casal. E falando nisso, como é que os casais hoje enfrentam esses problemas e lidam com a infertilidade emocionalmente falando, doutora Thaís? Eu acho que é muito variável, assim, tá? Eu acho que todo casal tentante, o casal, não só a mulher, eu acho que todos têm que fazer um acompanhamento psicológico, independente de qual linha for, porque você precisa ter um apoio emocional além do médico ali, né? Eu vejo que muitas vezes o fertileuta, ele se diferencia muito mais pelo apoio emocional que ele dá do que a parte médica. Porque a parte médica, ela é muito semelhante com todo mundo. Mas a parte emocional, não, né? Eu tenho que estar ali na hora que a gente tiver um resultado ruim. Eu tenho que estar ali para ele. Tem que estar pronta. Tem que estar pronto. Primeiro, eu tenho que ter isso falado antes. E segundo, eu tenho que estar ali para acolher.
Eu vejo que, claro, o impacto acaba sendo muito maior para as mulheres, né? Porque ela que gesta, ela que toma medicação, ela que faz punção de óvulos, que é muito mais dolorido, ela que é a primeira a ver um teste negativo ali. Então, existe um impacto muito maior da mulher, mas do homem também, só que eles falam menos, né? Sim. Eles acabam internalizando mais esses sentimentos. Então, eu acho que a longo prazo, às vezes, por ficar internalizando tanto esses sentimentos, a maioria dos homens, quando existe uma existência, acaba sendo os primeiros a existir do que as mulheres. É o que eu vejo com maior frequência. Porque eles não são muito de se abrir, não querem muito fazer terapia, muitos não querem. Verdade. Existe né? toda essa posição social. Eu não quero fazer, eu não tô com problema. Eu não Muito. preciso fazer terapia porque a gente não está conseguindo engravidar. E aí eu imagino que fica um peso muito grande com as mulheres. Fica um peso muito grande. Então, existe sempre assim, olha, várias vezes a gente tem uma situação que chama infertilidade sem causa aparente. Então, não é que não tem uma causa, a gente não sabe qual é, mas é óbvio que ela existe. E aí, quando o parceiro faz o espermograma e ele está normal, independente se os exames da mulher estão normais ou não, acaba caindo a culpa um pouco em cima dela. Comigo está tudo bem. Com ela eu já não sei. Então, se não está dando certo, pode ser que seja o problema dela. Então, isso para a mulher é muito ruim, porque às vezes não tem a ver com ela, né? Sim. A gente tem um fator sorte aí na questão da reprodução assistida, que existe. E, infelizmente, a gente não pode também ficar fosforilando, inventando motivos, condutas, exames, para justificar uma coisa que a medicina ainda não sabe tudo. Né? Parece que vira uma concorrência também. Vira uma concorrência. Não é meu, o problema é dela. Aí começa, aí vai, em vez de ser uma coisa para unir e fazer um filho, vira uma briga que às vezes realmente acaba terminando uma família. Exatamente. E eu tenho muitos casais assim que eu vejo que o marido suporta bastante e quando a esposa quer desistir, ele que puxa de volta, não, vamos mais, levanta e vai. Esses são maravilhosos, queridos. Tem pacientes meus que já são pais, depois de uma longa caminhada eles são pais. E esses homens, né, que fizeram todo esse suporte são pais maravilhosos. Ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas também tem o contrário, infelizmente. Tem de tudo um pouquinho, né, Thaís? Pouquinho. E com esse volume tem sempre os que estão mais presentes no processo de querer também a paternidade. Então acabam insistindo mais. Tem aqueles que estão mais ali, mas quando chega no limite não quer mais, porque a vontade maior também vem da mulher. Isso acho que acaba retratando um pouco sobre vontades, disposição para passar pelo processo. Sim. Para os casais estarem sempre aí unidos para poder ficar vencendo mesmo isso, né? Quando descobre a infertilidade. Exato. Hoje, como é que funciona, doutora Thaís, uma procriação medicamente assistida? Acho que é a famosa FIV. Essa procriação medicamente assistida que você falou, na verdade, ela engloba todos os tratamentos de reprodução. Quais são? Tanto os de baixa complexidade, né? Ou seja, coito programado, quando a gente só acompanha a ovulação da mulher, e aí a gente vai falar, olha, você vai ter relação nesse dia. Tá? É o coito programado, que a gente fala, que é o namoro programado. As pacientes falam. Programado. Namoro programado. A gente tem a indução da ovulação, né? Que, por exemplo, são pacientes que elas não ovulam de forma adequada. Por exemplo, paciente que tem síndrome do ovário policístico. Ela ovula uma vez ou outra. Então, às vezes a gente tem que induzir a ovulação dessa paciente. E aí a gente faz essa indução e acaba também sendo um coito programado. A gente tem inseminação intrauterina, que a gente só faz a indução da ovulação, é sempre com medicação dose baixa. E aí, quando essa paciente está para ovular, ela está próximo de ovular, a gente leva essa paciente para o laboratório, ou faz em consultório, capacita o sêmen do esposo, do parceiro, e a gente só coloca essa quantidade seminal dentro do útero. Então, o espermatozoide que foi injetado ali, os vários espermatozoides que foram injetados, eles vão fazer o caminho normal. É como se fosse uma fertilização natural facilitada.
A gente está cortando esse caminho da vagina, do centro. Vai direto ao ponto. Exato. Vai lá direto para poder um espermatozoide vencer aquela corrida. Vencer a corrida. Direto. Isso. E esse procedimento é aquele que o homem fica naquela salinha. Eu já visitei uma clínica de fertilização. Sim. E eu achei maravilhoso, eu aprendi muita coisa. Ah, que legal. E esse processo que você está falando, que é o direto, né? Uhum. É o que o homem vai para essa linha e fica ali, aí se masturba para poder coletar o sêmen e fazer esse procedimento, ou é outro? A gente pode fazer essa questão da coleta do sêmen na salinha e tudo mais. A gente faz tanto para inseminação intrauterina, que ainda é um tratamento de baixa complexidade, quanto para a FIV, que é a fertilização in vitro. A FIV, ela é um pouco diferente porque a gente não coloca o sêmen no útero da mulher. Na verdade, a gente aspira os folículos da paciente na FIV, capta os óvulos, leva o óvulo e o espermatozoide para o laboratório, faz o embrião em laboratório e a gente vai colocar o embriãozinho dentro do útero. Então, a coleta de sêmen, né, do jeito que você viu na salinha, ela é tanto para a FIV quanto para inseminação intrauterina. Hoje, a FIV ela é um procedimento muito mais prevalente entre os casais inférteis do que a inseminação, porque apesar dela ser mais cara, ela é mais assertiva, porque a gente está indo atrás do embrião. Na inseminação, a gente só facilitou o caminho do espermatozoide e colocou ele mais perto do óvulo ali, né? Que, na verdade, do folículo que está para ovular. Então, a taxa de sucesso da inseminação acaba sendo um pouco menor. Então, a FIV é mais procurada. A FIV ela é mais assertiva. É mais assertiva. E como é que acontece a FIV? A FIV, então, a gente primeiro precisa fazer uma estimulação hormonal dessa paciente. Geralmente são medicações injetáveis, a gente pode usar medicação oral. É um processo aí que dura só em relação à estimulação por volta de 10 dias, mais ou menos. Às vezes um pouco mais. Depende muito da resposta da mulher, né? Quando a gente tá com esses folículos num tamanho adequado para a gente levar essa paciente para o laboratório e aspirar esses folículos, a gente faz uma última medicação, que é como se fosse o gatilho para a ovulação dela. Essa paciente faz o procedimento de aspiração no centro cirúrgico, é feita uma sedação leve, né? E aí a gente faz esse procedimento via vaginal, né, com uma sonda de ultrassom, guiado por ultrassom, e a gente aspira esses folículos, né? Então, a gente fura a parede vaginal, que ela é muito fininha, em direção ao ovário e vai aspirando todos os folículos que estão ali. O folículo, ele é um líquido, então eu vejo no ultrassom uma bola grande, né, de mais ou menos 2 centímetros ali, só que ele tá recheado de líquido, e no líquido está o óvulo. Só que o óvulo, ele tem 0,1 milímetro de diâmetro, então eu não enxergo ele a olho nu. Então eu preciso aspirar esse folículo, mandar esse líquido aspirado para a embriologista, né, que tem um laboratório que fica perto do centro cirúrgico. E aí, no líquido folicular, a embriologista ela vê quantos óvulos tem ali, né? E aí a gente tem aquela proporção que eu te falei, de 60% de óvulos em relação ao número de folículos, mais ou menos. Às vezes a paciente tem mais, às vezes tem menos, isso é muito individual. Captei os óvulos, aí a gente traz a coleta do sêmen do esposo lá que ele fez na salinha, ou algum homem que fez já vasectomia, ou por algum outro motivo ele não tem espermatozoides na amostra, a gente pode tirar esse espermatozoide direto do testículo. A gente pode fazer esse procedimento, isso se chama PESA. Então, a gente punciona o epidídimo, que é o testículo ali, aonde a gente acredita que esteja passando o espermatozoide. A gente faz vários furinhos com agulha de insulina, a gente manda para o laboratório e elas também procuram o espermatozoide ali. Olha. Então, a gente pode fazer esse procedimento que é mais invasivo. Pegou o espermatozoide, aí eu vou fecundar o óvulo, né? E aí tem técnicas que são coisas mais técnicas mesmo, Sim. né? Mas essa fertilização é feita no laboratório e depois de alguns dias a gente acompanha a evolução desse embrião, até o 3º ou até o 5º dia. Então, essa primeira etapa faz tudo junto. Tudo junto. No mesmo momento. Exato. Depois é que você leva para acompanhar 2, 3 dias. Isso. Então, assim, captou o óvulo, já fecundou. No dia seguinte, a gente vê já se teve uma fecundação ou não.
E geralmente, aqui no Brasil, a gente congela os embriões entre o 5º e o 7º dia. Então, os embriões que chegaram até esse período são congelados. E os que se perderam no meio do caminho, a gente descarta. Que é todo esse mundo que a gente fala que a gente faz a tentativa e só um fecundou. Exato. Que às vezes vem gêmeos também. A questão do gemelar na gestação natural, ou a paciente ovulou, teve um óvulo só, ele foi fertilizado, e esse óvulo ele pode ter se dividido, que geralmente são gêmeos idênticos, né? Ou essa paciente ela pode ter ovulado, por exemplo, nos 2 ovários. E aí ela teve a fecundação dos 2. Nossa. E aí ela tem os gêmeos bivitelinas. Isso. Mas isso é bem raro, né? Na FIV, pacientes que fazem fertilização in vitro, acaba sendo um pouco mais comum, porque a gente pode, por exemplo, pegar uma paciente de 35 anos, vamos supor, e colocar 2 embriõezinhos. Geralmente a gente coloca 2, quando coloca 2, para fazer com que pelo menos um dê certo, né? Mas a gente sempre tem que considerar que existe a chance de ter uma gestação gemelar, que é muito bonitinha, mas que é cheia de riscos também. Sim. Tem todo o cuidado ali, né? Cuidado. Tem gente que, quando faz e vem gêmeos, fica praticamente a gravidez toda aí em repouso, tem todo um... Pode acontecer. Você tem um risco maior de prematuridade. Todos os riscos ali durante a gestação aumentam com o gemelar. Sim. Mas quem faz fertilização in vitro acaba sendo um pouco mais comum, mas a gente tenta evitar, né? Sim. Porque é uma gestação de maior risco mesmo. Perfeito. E hoje os tratamentos, quais são? Esses que eu falei para você. Todos esses. Isso, o coito programado, a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro, que são os mais comuns. Sim. Certo? A fertilização in vitro, gente, é a FIV. A FIV, né? exato. A famosa FIV. É a FIV. Beleza. Quais as taxas médias hoje de sucesso, doutora Thaís, dos tratamentos? Você tem? Assim, quanto mais invasivo, quanto maior a complexidade do tratamento, maior a taxa de sucesso. Então, por exemplo, numa fertilização in vitro, o que é importante para a gente, para dar uma avaliada qual que é a taxa de sucesso média, é a idade do óvulo e a quantidade de folículos que essa paciente tem, qual que é a reserva ovariana dela. Então, com esses 2 dados, a gente consegue ter uma média ali de taxa de sucesso. A idade do óvulo é o fator mais importante. Então, quando a gente tem um óvulo até 35 anos, por exemplo, um embriãozinho desse, não biopsiado, né, depois eu posso falar rapidamente sobre a biópsia, mas um embrião desse, ele tem uma taxa média de gerar um bebê saudável de mais ou menos 40%, 45%. Não é super alto. Nossa, é baixo. É baixo. Menos de 50%. Quando chega a 50%, a gente está felizão, né? Porque não são taxas super altas, não. E quando a gente tem uma mulher que tem são óvulos um pouco mais velhos, né? Velhos, assim, que a gente fala por conta dessa questão dos 35, né? Mais maduros. Mais maduros, exato. Mais experientes. Mais experientes. A gente vai tendo taxas de sucesso cada vez menores, né? Então, a questão da idade, ela é importante não só para a gestação natural, mas no resultado da FIV também, por conta da queda da qualidade. Então, taxas máximas aí, às vezes 50%. A questão da biópsia do embrião, né, é um procedimento a mais que é feito hoje para as pacientes que fazem reprodução assistida, que é tirar um pedacinho do embrião formado e ver se ele é um bebezinho que tem o cariótipo normal. Ou seja, se ele tem 46 cromossomos, 2 sexuais. Sim. Tá? Isso pode aumentar um pouco a taxa de gravidez clínica, mas nos últimos anos a gente viu que é um processo lesivo para o embrião e às vezes isso pode acabar diminuindo a taxa de ter um nascido vivo em casa, né? Então, a biópsia ela tem que ser muito bem conversada com o médico da paciente. Às vezes, quando a paciente tem menos de 38 anos, não é um processo que talvez compense tanto. A partir dos 38, às vezes, compensa mais. Mas o maior objetivo da biópsia seria a gente descartar embriões que possam ter uma alteração, por exemplo, para síndromes cromossômicas, sendo que a mais comum é síndrome de Down. Então, aí entra uma questão ética muito importante, né? De
será que esse embriãozinho que tem essa alteração, que é compatível com a vida, ele realmente não pode ter essa chance de virar um bebê? Né? Então, eu não sou super a favor da biópsia. Eu acho que tem casos e casos. Pacientes que têm abortamento de repecção, acho super válido fazer uma biópsia, porque provavelmente pode ser, se ela não tem outros motivos de estar tendo um aborto de repecção, a qualidade do embrião pode ser que seja um motivo. Quando tem, né, ou o pai ou a mãe tem uma alteração ali genética, às vezes a gente tem que fazer realmente uma biópsia. Sim. Mas fazer por fazer, eu sou um pouco contra. Só por curiosidade, não. Tem que ter uma necessidade. Uma necessidade. Eu acho que tem que ser justificável. Você fazer tanta interferência, assim, numa coisa que é tão da seleção natural, sabe? Sim, perfeito. Para ir por partes também. Exato. Respeitando aquele tratamento, o processo todo. Sim. E agora uma curiosidade. Caso Viviane Araújo. Ai, Viviane, maravilhosa. Maravilhosa. Chegou lá, pá, foi assim. Me fala, como é que funciona a ovodoação? Então, a Viviane, ela, se eu não me engano, ela fez o processo dela com 46 anos, se eu não me engano. Acho que foi isso. E ela foi uma mulher que ela provavelmente deve ter consultado ou deve ter tentado fazer com óvulo próprio, né? Mas ali, quando a gente vê que não conseguimos formar embrião, ou a gente forma embrião e o embrião nunca implanta, etc., a gente tem que considerar, sim, que pode ser por conta da qualidade do óvulo. Sim. Né? Óvulo muito maduro, muito velho, não vai mais. Muito experiente, talvez muito não vai formar um embrião. Verdade. Então, nesse caso, uma opção que a gente tem e hoje é muito utilizada é que esse casal ou essas mulheres, né, elas optem por usar um óvulo doado. O que é um óvulo doado? É um óvulo de uma paciente mais jovem. Geralmente essas doações elas são anônimas, então a doadora não conhece a sua receptora e a receptora não conhece a sua doadora. Todo o processo é sigiloso aqui no Brasil. E essa paciente ela recebe esse óvulo ou esses óvulos, são fecundados com o sêmen do parceiro, ou quando ela vai fazer um procedimento monoparental, né, ela vai ser mãe solo. É um sêmen doado também. E aí, esse embriãozinho, depois de formado, é colocado no útero dela para ela gestar, né? E aí, existem várias questões, né, que eu sempre converso com as minhas pacientes que são receptoras. Eu sempre pergunto para elas quando elas estão enxergando que essa vai ser uma opção para ela, né? Porque os tratamentos não estão dando certo. Sim. Eu sempre falo, pense com você mesmo o que é maternidade para você. Porque se a maternidade for ligada única e exclusivamente ao DNA, você não vai aceitar uma ovodoação e está tudo bem. Se você achar que a maternidade é uma coisa mais abrangente, para mim ela é muito mais abrangente que um único DNA, Sim. Você tem que aceitar a ovodoação, porque eu nunca vi uma receptora minha se arrepender do processo. Todas estão extremamente felizes. Isso é muito importante. Muito importante. E essas pacientes, quando elas geram essa criança, a partir do momento que você escutou o batimento cardíaco ali, você nem sabe de onde ele veio, do óvulo, da onde veio, se veio do A, do B, do C. É teu filho. É seu. Está dentro de você. Dentro de você. Assim como uma criança que ela é adotada, sim, a partir do momento que ela está dentro da sua casa, a gente se enxerga mãe dessa criança também. Sim. Né? Então, será que a gente precisa desse laço genético? Então, assim, a Viviane, ela foi extremamente necessária, porque a ovodoação hoje ainda é um tabu. A maioria das pacientes, elas não comentam o fato delas terem recebido um óvulo doado e os filhos delas serem de óvulos doados. E isso é opcional, né? Ninguém tem a ver com a vida de ninguém, então eu posso ter tido um filho com óvulo doado e eu quero contar para todo mundo, ou eu posso ter um filho com óvulo doado e eu não quero contar para ninguém tem nada a ver com isso, né? Sim. Mas as pessoas precisam saber que existe essa opção, que ela é legal. Total. E que ela é muito aceitável. Muito. Total. Existem vários caminhos para uma única chegada. Exatamente. Maravilha. E a Viviane brilhou, né? Porque ela foi lá, fez, contou
ator. Exatamente. Gente, um exemplo. Um exemplo. Um exemplo. Viviane, assim, quando eu vi a questão do tratamento dela, eu falei, poxa, que exemplo. Porque uma mulher de 46 anos, super saudável, ela podia muito bem ter tido o filho dela e falado, olha, engravidez, fiz FIV ou não fiz, e engravidei de forma natural. Isso, querendo ou não, às vezes dá uma falsa esperança para algumas mulheres, achando que aquele processo foi fácil. Ah, se ela engravidou natural, ela engravidou com óvulo próprio, eu também consigo. Vou. E, infelizmente, não é assim. Sim. Então, a partir do momento que uma mulher que tem o alcance que ela tem, né, que tem a vida que ela tem, a gente olha para Viviane Araújo, ninguém fala que ela tem a idade que ela tem. Ela parece ser muito mais nova, né, com toda a energia que ela tem e tudo mais. Verdade. E a gente vê uma mulher com esse alcance, mostrando, né, escancarando todo esse processo, é maravilhoso. É muito bom. A gente precisa falar mais sobre a ovodoação. Sim. E existe muito tabu. Muito. Eu acho que hoje tem muito tabu sobre a infertilidade. Então, achei muito incrível você trazer esse tema aqui. Sim. Porque você fala sobre várias formas que a gente nem sabe que existe. Né? Eu fui falar um pouquinho de ovodoação há pouco tempo, que eu visitei essa clínica, por exemplo. Sim. E ainda descobri que tem também terapias holísticas, terapias alternativas, que eu sou super fã. E quando eu vi que tinha um espaço zen, eu falei, nossa, como é que é isso para quem está tentando engravidar? Então, tem muito assunto abrangente. Sim. Como é que você vê hoje a terapia alternativa com as tentantes, doutora Thaís? Se a gente for olhar em literatura, tudo que é terapia alternativa, isso inclui acupuntura, por exemplo, que é o mais comum. A gente não tem muita evidência que isso melhore resultados de FIV ou melhores taxas de gravidez natural. Mas, quando as minhas pacientes perguntam para mim o que eu faço ou não, eu sempre falo, faz o que vai te agradar. Sim. Se você for uma pessoa que vai se sentir bem em fazer uma acupuntura, fazer um uso de medicações que não vão te fazer mal, alguma coisa do tipo, faça, tá? Eu sempre falo para elas assim, só não fique gastando o dinheiro que você tem ou que você não tem com alguma coisa que realmente não tem evidência. Mas uma coisa que eu vejo assim de terapia alternativa, naturologia, uso de chás, dieta específica, para a melhora da dor de endometriose. E isso eu realmente vejo que existe uma melhora bem significativa. Então, as minhas pacientes tentantes, tudo que elas querem fazer, eu falo, olha, você está se sentindo bem com isso? Não se sinta obrigada a isso. Sim. Mas você está se sentindo bem com isso, faça. Não tem faça nada por obrigação. Tem né, que acreditar. doutora Thaís? Tem que acreditar. Tem que acreditar. Se você acredita que a acupuntura é bom, faça. Exatamente. Né? Exatamente. Relaxamento, meditação, enfim. Isso é de cada um. Vida, né? É bom pra vida. É bom pra vida, não é nem só por questão da fertilidade, é bom pra vida. Verdade. E outra coisa interessantíssima que eu ia falar aqui, acabei até dando uma esquecida, que o papo vai ficando bom, a cabeça vai ficando com um monte de perguntas, com um monte de curiosidades, né? Muitos tabus, realmente. Hoje, com o avanço na ciência, né, sobre pesquisas de fertilidade, como é que está em relação a possibilidade hoje das pessoas terem referente ao passado? Como é que está esse avanço dessa tecnologia em relação à fertilidade hoje, Thaís? Pouco. É mesmo? Pouco. Nossa, eu achei que estava muito mais à frente, assim. Se a gente fizer assim, uma comparação com o que evoluiu na medicina como um todo e o que evoluiu em reprodução assistida, a gente está muito atrás. Eu acho que é porque, de fato, o processo de gestação, fertilização, gestação, etc., ele é todo muito complexo, né? E a gente tem uma questão relacionada à seleção natural muito forte. Então, assim, um avanço que a gente teve muito grande foi em relação à técnica de congelamento de óvulos. Isso, de fato, foi uma coisa que melhorou muito dos últimos anos para cá. 10 anos atrás, a gente não tinha técnicas adequadas, os óvulos eles degeneravam muito facilmente. E hoje a técnica que a gente tem, que é de vitrificação, ela é muito melhor e permite que tanto os óvulos quanto o sêmen,
quanto embriões congelados, eles sobrevivem muito melhor aí a um descongelamento, né? E em relação a técnicas de laboratório, então, os meios de cultivo estão cada vez mais semelhantes ao meio uterino, né? Que é a melhor estufa que a gente tem. E então, isso eu acho que é um grande avanço. Agora, sim, em relação a melhoras de taxa de sucesso, eu tenho um pouco de dúvida se a gente está indo para um caminho adequado ou não. Existe uma gama de condutas e de exames aí de reprodução assistida que a gente chama que são add-ons, que são condutas e exames, etc., que não têm comprovação científica, mas que, infelizmente, eles são largamente utilizados, né? Então, acaba beirando um pouco, às vezes, a picaretagem. Então, Nossa. a população tentante, ela é muito suscetível. Fica muito vulnerável também. Extremamente vulnerável. Então, assim, uma mulher que ela quer muito engravidar, se eu disser para ela, ó, tem uma coisa que você fizer aqui, vai dar certo, custa R$10.000, ela vai querer fazer. E a gente precisa, primeiro existe uma ética médica por trás, eu preciso sempre orientar essa paciente que, ó, isso aqui não vai dar para você fazer, você não vai ganhar nada com isso. Outras coisas, eu posso falar, olha, isso aqui não tem tanta comprovação científica, mas eu acho ok você fazer, né? Então, a gente precisa separar esse joio do trigo. E uns anos atrás, quando a gente não tinha tantas essas condutas, esses exames aí que não tem comprovação, aparentemente a gente tinha uma taxa de sucesso de ter um bebezinho em casa até um pouco maior do que a gente tem hoje. Eu acho que existe também o fato das mulheres estarem engravidando mais tarde, e aí a questão da qualidade do óvulo é um fator, igual a gente já falou. Sim. Mas eu acho que está tendo muita interferência no processo. Faz uma técnica X, aí você fica olhando o embrião todo dia ali na estufa, aí você biopsia embrião, aí você faz isso aqui, faz aquele outro. Eu acho que é um número de procedimentos que acabam talvez atrapalhando o processo, sabe? Sim. Então, isso, nesse sentido, eu acho que a gente não avançou. O atirar para todo lado. Tenta de tudo até conseguir. Aí fica todo mundo doido atrás daquele sonho, daquela coisa, e se frustra e não acontece. E aí vira uma loucura. E aí você fica vulnerável a quem pode utilizar desse teu momento frágil para ganhar dinheiro. Infelizmente, isso existe, né? Sim. Então, eu acho que falta um pouco aqui no Brasil, um pouco mais de legislação em relação a isso. Então, a gente tem muito essas normas e o que fazer, o que não fazer. A gente tem muito na Europa, né? A gente acaba levando essas normas em consideração. No Brasil, eu acho que está faltando um pouco isso, inclusive das sociedades. Então, é preciso você sempre procurar um profissional ético e tomar muito cuidado com o número de seguidores do Instagram. É mesmo? Opa! Senão você acha assim, poxa, esse aqui, ó, tem com quantidade de seguidores. Isso não quer dizer que vai ser um profissional 100% ético, né? Sim. Isso, infelizmente, existe. A gente está vendo isso cada vez mais. Existe. Né? Existe muitos, infelizmente, que têm seguidores que é só número, muitos robôs, sim, né? Não estão pessoas ali e aparentemente engana-se o que aquilo ali está trazendo autoridade, profissionalismo, né? Troca com o público. Pelo contrário, é um monte de robozinho que está ali, não faz nada, não interage. E tem gente pensando que o número de seguidor é poder, é autoridade. Isso. Esse conhecimento. Foi um grande problema assim, da rede social para a medicina. Eu acho que foi muito bom, por um lado, porque realmente disseminou informações que a gente não tinha. Sim. Hoje a gente fala muito mais sobre, por exemplo, infertilidade e sobre preservação de fertilidade do que antigamente. Claro que um pouco por conta da rede social, um pouco não, sim, muito. Muito. Mas, por outro lado, a gente teve aí essa disseminação de más práticas também, infelizmente. Infelizmente, tem um lado bom, o lado ruim. Muita gente se aproveita desse lado ruim. Exatamente. Para trazer coisas boas que, no fundo, não são boas. Exatamente. Tem muita gente competente, que sabe o que faz, que está lá no alto e que o número de seguidor não quer dizer nada. Ela é muito mais que isso. Exatamente. Até porque tem muitos médicos excelentes que entraram no Instagram muito tempo depois e tem ali
o número que ele está fazendo organicamente, justamente, trazendo pessoas que realmente se interessam pelo que ele faz, né? Pela solução que ele traz para as pessoas. Exatamente. E o que vale, gente, para mim, seguidores qualificados. Claro. E tem muitos que acabaram entrando em rede social porque eles são meio que obrigados pelo mercado. Sim, são Não é pressionados. Exato, eles não estão ali. Eles queriam estar em casa estudando, né? Aham. Se aperfeiçoando. E eles têm que estar ali porque eles precisam mostrar, né? Quem não é visto Sim, não é lembrado, né? verdade. Agora, é assim. Trazer informações atuais, colocar a carinha ali, trazer um Uhum. vídeo, algo novo da medicina. Exatamente. Né, doutora Thaís? Sim. Verdade. E hoje, qual é a equipe, né? Eu sei que todo hospital tem uma equipe multidisciplinar Uhum. que acompanha essa paciente, essa tentante. Como é que funciona essa equipe? Qual é o papel dessa equipe? Eu acho que depende muito de cada laboratório, né? Mas assim, a gente não pode centralizar o tratamento no médico, né? Enquanto o médico está atendendo uma paciente, a outra paciente dele está precisando de ajuda ali. Então, tem um papel muito importante da enfermagem, né? Não só em relação a orientar essa paciente como que ela vai usar a medicação, né? Tranquilizá-la ali de alguns mitos ou alguns medos que ela tem, que às vezes ela não fala para o médico. Então, a enfermeira, né? A equipe de enfermagem é muito importante em relação a isso. A gente tem que ter uma psicóloga, né? Muito importante, para que não só o médico ele faça esse papel de acolher, mas a gente precisa de um suporte psicológico mesmo, né? De um especialista, para que entre em contato com essa paciente depois de principalmente um resultado ruim, né? Nem todas as experiências vão ser boas. Sim. E essas experiências podem ser ruins em qualquer fase do processo. E até a secretária ela está envolvida aí nesse processo, né? Sempre porque, às vezes, a paciente não quer falar algumas coisas para o médico, ou ela tem medo de falar e de levar bronca, Sim. isso acontece, Sim. né? Ou de realmente de ser escutada além do médico ou da médica que está ali na frente dela, né? Tem um acolhimento. Tem um acolhimento e ter mais pessoas escutando ela, mais alguns pontos de vista, para que algumas pessoas falem o que ela precisa ouvir ali naquele momento, Sim. né? Verdade. E é importantíssimo. Eu já trabalhei numa empresa que tinha enfermeira e a gente tinha muito essa forma de humanizar. Sim. A enfermeira, ela tem muita experiência, porque ela está ali quando o paciente não está com o médico reclamando toda hora. Com a enfermeira, ela sabe o quanto que está doendo, o quanto que a pessoa está sentindo, né? Exatamente. Isso é muito importante. É super importante, assim, a enfermeira, né, o enfermeiro também. Sim. Eles têm um papel muito importante em qualquer processo médico, para qualquer processo de saúde. E esse relacionado à fertilidade, ao tratamento de reprodução assistida também, sem dúvida. Perfeito. Importante mesmo. Muito importante escolher a equipe como um todo, né, doutora Thaís? Exato. E hoje, doutora Thaís atende na Clínica Compácio. Sim. E eu gostaria de saber, para quem está assistindo a gente agora e quiser te procurar, saber como é que funciona seu atendimento, sua consulta, sua equipe, com quem que você trabalha, enfim. Como é que acontece hoje para a pessoa te procurar e fazer um processo aí lindo de fertilização? Então, eu atendo na Compácio, né, ali em Moema. É um Sim. consultório mesmo, né? Eu tenho uma sócia que é psiquiatra, então a gente, inclusive, tem muitos pacientes em comum. Legal. Além da psicóloga também. E, então, quando os pacientes me procuram, ou geralmente é pelo Instagram, né? Que é doutora.thaisrotini. Já deixa o contato. Vou deixar o contato. Ou, se não, pelo próprio Google, né? E também muito por indicação. Então, a gente faz essa consulta lá, as primeiras consultas geralmente são bem longas, assim, coisa de 1h30, mais ou menos. E aí a gente conversa ali sobre todo o processo que vai ser feito, qual o tratamento que vai ser utilizado, se a gente precisa fazer algumas investigações a mais ou não, né? Às vezes a gente não precisa de tantos exames. E aí, quando a gente faz o processo de estimulação para fazer uma captação de óvulos ou uma inseminação, por exemplo, algumas partes a gente faz em consultório, né? Eu tenho o meu ultrassom e eu que faço os ultrassons.
ao menos que a paciente seja de fora de São Paulo, que eu tenho algumas. E quando a gente precisa do laboratório, eu uso 2 hoje. Um é o Fleury, que é ali na Vila Mariana, né? Que sou eu mesma que faço os procedimentos. E tem a Semear Fertilidade, que é um laboratório que é em Ribeirão Preto, que, na verdade, a maioria das minhas pacientes acabam indo para lá, né? Por conta do custo-benefício, que é muito bom. Quando as pacientes vão para Ribeirão, elas acompanham comigo, né? Durante o processo de estimulação, os ultrassons são comigo. Legal. E quando a paciente vai fazer o processo de captação, ela vai até Ribeirão Preto, né? Então, geralmente, ela vai lá para captar os óvulos e depois para transferir o embrião. Nesse caso, quem faz o procedimento é um médico plantonista, mas a gente está tendo aí um movimento de ter uma filial da Semear aqui em Jundiaí, vai ser muito bom. Olha, mais perto. Muito mais perto, né? Ribeirão Preto fica a 350 quilômetros de São Paulo e Jundiaí, se você não pegar trânsito, em 40 minutinhos você está lá, né? Sim. E aí vai ser o mesmo laboratório, a mesma qualidade, e aí é um laboratório que eu, inclusive, vou poder fazer os procedimentos das minhas pacientes, né? Mas, então, o médico fertileuta, ele trabalha em conjunto com o laboratório de reprodução assistida, né? Então, todo o processo de subestimulação é feito em consultório comigo, e depois a gente vai para o laboratório. Maravilhosa. E aí lá que acontece tudo isso que você conversou. Exatamente. É onde acontecem as mágicas. É onde acontece, é onde a mágica acontece. A mágica acontece lá. Maravilhosa. Doutora Thaís, olha, eu amei esse bate-papo. Eu também. Eu sei que esse assunto de fertilização, maternidade, aquilo que a mulherada traz, que não é porque eu não gostei de maternar que eu não gosto do meu filho. Existe muito tabu. Mulher que hoje não quer mais ser mãe, mulher que já quis, não quer mais, mulher que não quis e agora quer. Sim. Existem muitas coisas envolvidas que a gente precisa trazer mais, a gente precisa conversar mais, porque cada assunto a gente fica aqui, uma vida conversando. Porque é tudo que interessa esse universo que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Muito tabu. Então, eu quero muito agradecer você de ter vindo. Obrigada pelo convite. Tá? Eu adorei. Muito, muito, muito. Hoje você trouxe aqui muita informação, o poder da mulher escolher ser mãe quando ela faz um congelamento de óvulos. Como é feito, qual o processo, o que a mulher precisa, o que o casal precisa, melhor ainda. Falamos de forma de ser mãe, que às vezes você pode ser mãe e gerar a criança, você pode ser uma mãe por ovodoação, que foi o caso da Viviane. Gente, olha quanta coisa importante. E eu lembrei de falar, e na hora eu esqueci, agora lembrei de novo. Da Vanessa da Mata, que você falou sobre a adoção. Né? Muitas mães podem se sentir mães através de uma adoção. E a Vanessa da Mata, que eu sou muito fã, ela, um dia desse eu estava lendo que ela adotou uma menina e aí ela adotou mais 2, porque descobriu que estavam mais 2, os irmãos dela, no mesmo orfanato, no mesmo lugar. Os 3 são irmãos? Os 3 são irmãos. Que legal. Lindo, lindo, lindo. Então eu lembrei, assim, legal. Que durante esse papo veio muitas histórias de vida, de famílias, de casais, de mulheres, né? E homens que querem a paternidade, a mulher que quer a maternidade, tentaram e conseguiram. Exatamente. E assim, foi muito gostoso. Obrigada demais. Obrigada. Você é maravilhosa. Gente, a doutora Thaís Rotini é aula máxima. Ela deu uma aula aqui agora. Para encontrar ela, é doutora Thaís Rotini no Instagram. Doutora.Thaís Rotini. Doutora.Thaís Rotini. Ela fica na Clínica Compasso. E ela é muito maravilhosa. Obrigada. Hoje ela trouxe esse brilho, veio brilhar aqui com a gente. A gente fica por aqui. Até o próximo. Ellen do Traz o Brilho Podcast, hoje com a doutora Thaís Rotini. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.